Fala Minas Agora fala sobre saúde. Você sabia que existe um dia no ano dedicado aí para conscientização quanto às... Eu vou até falar mais devagar porque é uma palavra bem difícil, tá? Mucopolissacaridoses. Pois é, mucopolissacaridoses. É dia 15 de maio, mas a gente antecipou o assunto aí para falar desse assunto, né? A palavra é difícil e o assunto nem sempre vem à tona, né? Para que possamos discuti-lo. Mas afinal, o que são mucopolissacaridoses, ou também conhecidas como MPS? São um grupo, né, de doenças hereditárias raras do metabolismo de herança autossômica recessiva causada aí pela formação irregular de enzimas, gente. Essa condição afeta o metabolismo e que são metabolismo dos mucopolissacarídeos, que são substâncias essenciais para a estrutura e funcionamento dos tecidos do nosso corpo. Traduzindo, né, o que eu falei aí, essas condições podem levar a uma variedade de sintomas, incluindo deformidades ósseas, problemas cardíacos, dificuldades respiratórias, entre outros problemas. Segundo dados aí do Ministério da Saúde, há registros de 6.172 doenças raras no mundo, sendo que 70% afetam crianças. O levantamento é baseado em dados epidemiológicos do Repositório Global de Informações sobre Doenças Raras. O Ministério da Saúde informou ainda que existem ocorrências restritas a grupos familiares ou individuais classificadas como ultra raras. Um levantamento divulgado em 2022 pela Biblioteca Virtual em Saúde mostra que 5% das doenças raras não têm tratamento específico e 95% estão enquadradas na categoria de doenças órfãs, ou seja, para as quais não existem tratamento transformador, restando aí apenas cuidados paliativos e reabilitação. Muitas surgem no começo da vida e os efeitos podem ser bastante incapacitantes, impedindo aí, né, que essa criança, esse paciente, tenha uma vida ativa e saudável. Mas como amenizar os sintomas, né? Como diagnosticar, como possibilitar que as pessoas diagnosticadas com mucopolissacaridoses tenham mais qualidade de vida? Para falarmos sobre esse assunto, né, tão difícil aí da gente, né, abordar, convidamos a médica geneticista, doutora Ana Caroline Nascimento, ela que fala com a gente de Goiânia pela internet. Bem-vinda, doutora Ana Caroline. Olá, tudo bom? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Olha, doutora, eu já começo, né? É uma palavra difícil e dentro da medicina também é difícil a gente diagnosticar? Sim, tanto a palavra quanto a suspeita clínica é bem complicada, né? Então, a mucopolissacaridose é uma doença rara, né? A maioria das doenças raras são genéticas. Infelizmente, do ponto de vista de educação médica, a gente não vê uma ênfase em ensinar os médicos a suspeitar ou a diagnosticar doenças raras. Então, esses pacientes podem estar passando abaixo do radar de muitos especialistas e, às vezes, quando a gente vai fechar um diagnóstico, já está com um acometimento avançado e, às vezes, isso nem possibilita o tratamento adequado. E a gente sabe, né, que quanto antes esse diagnóstico é feito, uma melhor qualidade de vida é disponível, né, para esse paciente. O teste do pezinho, ele contribui, né, para ajudar a medicina aí a descobrir essas doenças raras? Sim, sim. O teste do pezinho, o atual que a gente tem no Brasil, né, que está na etapa 1, ele aborda 6 doenças e existem doenças raras ali no meio. Porém, a gente tem um projeto de ampliação do teste do pezinho para a gente poder abordar outras doenças, incluindo as doenças de depósito lisossômico, que é onde a MPS, né, a mucopolissacaridose, se insere. Então, existe sim um projeto para a gente conseguir triar esses pacientes ainda no período neonatal e possibilitar um tratamento o mais precoce possível. Quando a gente fala aí, né, de tratamento para MPS, esse tratamento já é disponível de uma forma facilitada aqui no Brasil ou ainda tem muito tratamento que já acontece fora do Brasil e que ainda não conseguiu ser aprovado aqui pela Anvisa? O que a gente tem de tratamento, né? Não são todas que a gente já tem o tratamento. Então, alguns subtipos de MPS a gente possui tratamento
E o tratamento nada mais é do que fazer uma reposição de uma enzima. Então, só para a gente entender o que é o MPS, né? Quando a gente está falando de metabolismo, a gente tem que lembrar que o metabolismo, na verdade, é transformar uma coisa em outra, né? Então, a gente tem que pegar uma molécula e transformar em outra. E quando a gente tem uma alteração de uma enzima, que é a proteína que faz esse papel, a gente deixa de ter essa via metabólica. Então, a MPS entra dentro do grupo de doenças genéticas classificadas como erro inato do metabolismo. Então, MPS está dentro desse grupo de doenças genéticas e para a gente poder fazer o tratamento, a gente faz a reposição dessa enzima. Então, existem alguns subtipos que já possuem a enzima que a gente pode fazer a reposição. O que complica muito para os pacientes é o custo do tratamento. Então, além do paciente, quando vai ter o diagnóstico, muitas vezes é tardio, aqueles poucos que conseguem fazer o diagnóstico precoce, às vezes esbarram um pouco nessa questão de alto custo da medicação. Mas a partir de um relatório, judicializações, às vezes a gente consegue fornecer a medicação para o paciente, sim. E quando a gente, né, você, doutora, diz aí subtítulo, a gente pode entender, né, de uma forma mais leiga que seriam doenças, né, a partir do MPS? Isso, quando a gente está falando de via metabólica, geralmente são várias enzimas envolvidas e são vários passos, né? Então, o mucopolissacarídeo, né, que você comentou, a gente chama, do ponto de vista técnico, de glicosaminoglicano, é um nome grandão, né? Mas é uma molécula que faz parte da estruturação do corpo, então ela faz parte do que a gente chama de matriz celular, de sustentação das células do nosso corpo, né? E o nosso corpo, para manter um funcionamento adequado, além de produzir essa proteína, ele tem que reciclar. Então, quando esse glicosaminoglicano fica velho, a gente quebra ele para jogar fora, né? Então, essa questão da MPS é essa questão de você não conseguir fazer essa reciclagem dessa molécula. E quando a gente está falando dos subtipos, quer dizer que são as várias etapas enzimáticas para a gente ir conseguindo quebrar essa molécula e conseguir descartá-la. Então, é isso que faz a diferença entre um subtipo e outro subtipo. Atualmente, a gente tem 7 subtipos, né? Então, tem MPS 1, 2, 3, 4, aí pula, né? Da 5 pula para 6, para 7 e depois vai para 9, uma questão de classificação histórica, né? Cada uma tem um gene envolvido e cada uma tem uma enzima envolvida. Mas, de maneira geral, elas se manifestam de maneira bem semelhante, por isso que a gente chama de mucopolissacaridose. E olha, é uma palavra que quando eu fui trabalhar esse tema aqui, eu reli várias vezes, né? Porque é uma palavra difícil e você explicando agora, eu vejo que não é só a palavra, né? A medicina em si, tanto é que a doutora aí já falou, né? Que existe aí um trabalho que vocês querem fazer com os outros médicos também, para que eles tenham conhecimento da importância do diagnóstico, né, dessa doença. Exatamente. Então, a gente vê que, em relação à manifestação, o paciente tem uma manifestação que a gente chama de multissistêmica. Então, ele tem manifestações em todos os órgãos, praticamente. Então, é um paciente que, às vezes, ele está acompanhando no oftalmologista por conta de uma opacidade de córnea, está acompanhando no ortopedista por conta das deformidades esqueléticas. Às vezes, é um paciente que está acompanhando no cardiologista porque pode ter uma alteração cardíaca. É um paciente que, às vezes, está no neurologista porque pode ter um atraso de desenvolvimento. Então, geralmente, é um paciente que está sendo acompanhado em múltiplas especialidades, cada um com um tipo de diagnóstico para esse paciente, só que quando a gente vai olhar de maneira mais ampla, esse paciente tem mucopolissacaridose e aqueles diagnósticos, na verdade, fazem parte daquela lista de sintomas que aquele paciente pode ter. Então, às vezes, esse paciente está aí no consultório do colega e ele não conseguiu perceber porque não tem o conhecimento de que existe essa condição clínica. A aí, ó, tá vendo, gente? É um quebra-cabeça para mim aqui hoje. Mucopolissacaridose, ela manifesta algum tipo de sintoma em específico, né? Às vezes o pessoal tá acompanhando a gente aí e fala, olha, se a doutora falar tais sintomas, claro, né, gente, que a gente não pode tirar por base só o que a gente acompanha também no Google, né? O pessoal tem mania de, eu tô com isso, vou lá no Google, tô sentindo isso, vai procurar no Google. Não. Quais são os sintomas aí mais característicos dessa doença? O que a gente tem de mais característico? Quando a criança nasce, ela geralmente não tem as manifestações, porque depende de um acúmulo, né? Então, esse acúmulo leva um tempo
para ser clinicamente visível. Mas a gente vai ver que a criança vai começar a ficar com a face um pouco grosseira. O que é essa face grosseira quando a gente fala? De uma maneira simples, é como se o paciente fosse ficando com a face infiltrada, como se ele tivesse colocado um preenchimento em excesso, né? Que o preenchimento também é um tipo de glicosaminoglicano. O ácido hialurônico é um exemplo de glicosaminoglicano. Então, imagine uma pessoa que colocou muito, né? Então, você vê que a face perde um pouco da conformação. Além disso, é um paciente que você vai começar a acompanhar que ele tem dificuldade de crescimento, geralmente por conta das alterações esqueléticas, ele pode ter um tronco curto, por conta das vértebras ficam um pouco mais achatadas. Esse paciente ele pode acabar recebendo um diagnóstico de uma displasia esquelética, que é um outro grupo de doença rara, né, por conta das alterações físicas. São pacientes que podem ter a opacidade de córnea, hepatoesplenomegalia. O que é isso? É o fígado grande, o baço grande. Então, é aquele paciente que às vezes vai no pediatra, o pediatra faz a palpação do baço e vê um baço grande, faz a palpação do fígado, vê um fígado aumentado, e aí faz exames para ver se tem alguma doença no fígado ou no baço, não acha nada muito específico que justifica aquela alteração. Às vezes são pacientes que podem ter hérnias, né? Então, hérnia inguinal, hérnia umbilical, que mostra fragilidade da estrutura do corpo. Então, na verdade, é um conjunto de sintomas. Um sintoma só por si acaba não fechando o critério. Mas, às vezes, se você olha um paciente, um familiar, um conhecido, que você fala, tá parecendo que é uma doença rara, ou então tá parecendo aquilo que eu escutei no programa, é interessante sugerir uma avaliação. Legal, é sempre importante, viu, gente? Consultar um especialista, um médico, não adianta só a gente levar em consideração, eu sempre digo isso aqui, o que a gente recebe na internet, ou o que a gente faz a busca ali. Google tá ali sim para facilitar, para ajudar muito a nossa vida, mas é importante a gente ter contato ali, né, com um especialista. E aí surgiu uma dúvida também, né? Já que esse tratamento ele é tão difícil, né, de ser aplicado nesses pacientes, aí talvez, né, pela falta de acesso também, pela questão do valor, como que esse paciente consegue viver de uma forma mais leve, né, sem sentir tantas dores? Porque eu vi aí que, pelo jeito, a doença ela afeta todos, né, vamos dizer assim, quase todas as partes do corpo desse paciente. Isso. Então, quando a gente fala do tratamento, a gente tem um tratamento específico, que seria a reposição enzimática, mas a gente tem um tratamento subjacente que a gente, na verdade, faz junto com esse paciente. Então, seria um tratamento do ponto de vista da sintomatologia. Então, se é um paciente que tem uma cardiopatia, a gente começa a fazer um tratamento cardíaco. Se é um paciente com alterações ortopédicas graves, a gente encaminha para o ortopedista poder tomar conduta. As fisioterapias para evitar as contraturas que podem ocorrer. Se é um paciente que está tendo alguma queixa específica, então um exemplo também são pacientes que podem ter muita infecção de via respiratória, porque toda essa parte aérea também fica engurgitada, né? Fica edemaciada, e isso pode favorecer o acúmulo de secreções, então às vezes o otorrino vai ter que abordar também. Então, na verdade, é um tratamento multidisciplinar, multiprofissional, e além disso a gente tem que fornecer também para a família um apoio, porque você ter um familiar com uma doença rara gera também um sofrimento psicológico para a família, para o paciente. Então, o tratamento ideal aborda todos esses aspectos, além da questão do aconselhamento genético. Então, quando possível, a gente sabe que não tem geneticista em todas as cidades, mas aqueles que puderem passar em avaliação, é interessante a gente identificar o subtipo para poder fazer o aconselhamento, falar sobre o risco de recorrência. Tudo isso faz parte do tratamento e do acompanhamento do paciente. Legal. E olha, eu quero mostrar aqui, doutora, que tem muita gente acompanhando a gente, inclusive, olha, Débora Nascimento, ela disse lá, comentou lá no YouTube na transmissão que você é a melhor médica geneticista do Brasil. Então, um beijo aí, olha, a Débora Nascimento. Tem outro comentário aqui também, olha. Ela não identificou, mas eu acho que pela identificação dela também no YouTube, tá como mãe de gemelar. Ela disse que a doutora Ana é maravilhosa. Então, pode mandar um beijo aí para elas. Muito obrigada, gente. Um beijo. Gente, tem mensagem também aqui, daqui a pouco eu vou mandar um parabéns. Eu quero agradecer, viu, doutora? É tão difícil a gente falar com uma médica geneticista, como você mesma disse.
não existem em grande quantidade, assim como pediatra, como algum outro tipo de especialista. Então, tive que procurar ali, fazer uma busca bem minuciosa, encontrei você. Fico muito feliz que você tenha aceito o nosso convite aqui. Obrigada por esclarecer, né, esse assunto que é tão difícil ainda para a gente conseguir compreender que são as doenças raras. Eu que agradeço o convite, eu achei excelente essa possibilidade de mostrar uma condição rara e com certeza muitas pessoas vão se reconhecer assistindo aqui o programa e a gente vai ajudar muitas pessoas aqui no país. Doutora Ana Caroline, que fala com a gente lá de Goiânia, muito obrigada e ótima semana aí para você, viu? Muito obrigada, tchau, tchau. Olha só, gente, muito legal, né? Legal a gente falar com uma médica geneticista, muito legal. Eu fiquei surpresa até de saber como que funciona. Eu acho que é tão difícil, né, essa profissão aí, então parabéns, viu, doutora Ana?